aí, pessoal, todo mundo vendo a minha tela? Sim. Oba, obrigado aí, hein, pelo retorno. Partiu aula 7? Partiu, não tem pra onde correr. Aula 7 agora. Vambora, vambora. Respira fundo, toma um copão d'água e vamos dar continuidade aqui às nossas derivadas, né? Vamos ver o que esta aula nos reserva. Vamos lá. Bom, na aula passada, vocês me escutam bem, pessoal? Sim. Sim. Tá bom, obrigada pelo retorno aí, tá? Como eu sempre digo, muito importante para a continuidade aí, para o andamento da aula, tá? Bom, na aula passada, nós vimos os conceitos, né, de pontos críticos e extremos relativos. Nós observamos que todos os extremos relativos são pontos críticos. Então, é por isso justifica, né, a imagem que vocês estão vendo aí na tela. Eu estou repetindo da aula passada, tá? Eu vou dar uma revisadinha no finalzinho da aula passada para a gente continuar nessa aula, tá bom? Então, aí, extremos relativos, o conjunto dos extremos relativos, né, está contido no conjunto dos pontos críticos da minha função. Mas vamos só lembrar aí o que é ponto crítico, o que é extremo relativo. Observem aí, ó. O que são os extremos relativos, né? Os extremos relativos ou são máximos ou são mínimos locais. Então, me ajuda aí. Cadê os extremos relativos aí? Cadê os mínimos relativos aí? Tá onde? Tá em C1, né? Em C3 e em C5, ok? Ok. Beleza. Os máximos relativos, ó, em C2 e em C4, ok? Ok. Beleza. Então, olha só. Extremos relativos são máximos e mínimos locais. Pontos críticos, né? O que são os pontos críticos? Os pontos críticos são os pontos do domínio da minha função, onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Então, nesse gráfico que nós temos aí, os pontos críticos, né, e os extremos relativos, eles coincidem, né? C1 e C2 são extremos relativos e são pontos críticos, ok? Em C1 e C2, a gente tem o bico aí do gráfico, né? E a gente lembra que nos bicos a nossa derivada não existe. E em C3, C4 e C5, a derivada da minha função é zero. Então, nessa imagem em particular, os pontos críticos, eles coincidem com os extremos relativos. Mas nós vimos na última aula, né? Se eu não me engano, foram 2 contra-exemplos onde eu mostro, né, pontos críticos que não são extremos relativos. Tudo bem até aí, pessoal? Tá dando para esquentar os motores? Sim. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Tranquilo. Então, vamos embora. Vamos continuar nossa jornada aí da aula 7. Então, né? Extremos relativos estão contidos no conjunto dos pontos críticos. Então, o que a gente vai fazer, né? Isso já dá uma ideia para a gente responder essa questão que está na tela aí. Como encontrar os extremos relativos de uma função? Bom, não é muito simples, né? A gente diagnosticar, digamos assim, os pontos da função, né? Onde ela atinge um máximo relativo ou um mínimo relativo. Não é tão simples, porque você tem que estudar alguma coisa local, num intervalo. Você não analisa o ponto separadamente, né? Você tem que analisar o intervalo onde está contido o ponto, para verificar se o ponto é máximo ou mínimo relativo. Então, não é uma análise, digamos assim, tão imediata. Não é tão fácil assim você ir de cara procurar os extremos relativos. Então, o que a gente vai fazer, né? É claro que isso não é impossível, tá? Só estou dizendo que não é mais simples. O caminho mais rápido, né, digamos assim, mais tranquilo para nós encontrarmos os extremos relativos é procurando primeiro os pontos críticos,
né? Nós sabemos que todo extremo relativo é um ponto crítico, como está aí na nossa tela o diagrama. Então, quer dizer o seguinte, se nós determinarmos os pontos críticos da minha função, a gente pode olhar para cada um deles para decidir se esse ponto crítico é ou não é um extremo relativo. Tá bom? Então, a ideia é encontrar primeiro os pontos críticos. Ah, Cris, mas isso não vai dar mais trabalho? Não, não vai dar mais trabalho. Por quê? Como é que você encontra um ponto crítico? O ponto crítico você encontra pontualmente. Então, você vai encontrar os pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. E depois que você determinar esses pontos, nós vamos ver o que a gente vai fazer para decidir se esses pontos são ou não extremos relativos. Então, por isso que é mais fácil a gente primeiro encontrar os pontos críticos, porque você simplesmente vai achar os pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Você vai fazer uma procura pontual. É diferente de que se você quisesse se aventurar a procurar os extremos relativos. Aí você teria que ter uma aventura mais local. Você teria que procurar isso no intervalo. Tá claro mais ou menos a ideia, pessoal? Como é que tá aí? Como é que ficou essa ideia aí? Tranquilo. Tá bom. Tranquilo. Então, vamos lá. Como eu falei, né? Como eu estava falando com vocês, a ideia, então, é a gente encontrar os pontos críticos. Né? Na aula passada, a gente chegou a falar um pouquinho do teste da derivada primeira e do teste da derivada segunda, né? Que são os testes que vão nos ajudar a decidir se os pontos críticos que a gente encontrou são ou não extremos relativos, ou seja, máximos ou mínimos locais aí da minha função. Então, como é que a gente faz para usar o teste da derivada primeira? Uma vez que você encontrou um ponto crítico, seja ele um ponto onde a derivada é zero ou um ponto onde a derivada não existe, o que você vai fazer de acordo com o teste da derivada primeira? Você vai analisar o sinal da derivada primeira antes desse ponto e depois. Se o sinal da derivada primeira mudar, você acabou de encontrar um extremo relativo, ou seja, esse ponto crítico, que era um candidato a extremo relativo, realmente é um extremo relativo. Se a derivada não mudar de sinal, esse ponto crítico é simplesmente um ponto crítico, não é um extremo relativo. Tá? Por que isso funciona? Porque vamos lembrar o seguinte, quando a derivada é positiva, a minha função é crescente, lembram? Sim. Muito obrigado. Então, quando a minha derivada é positiva, a minha função é crescente. Quando a minha derivada é negativa, minha derivada primeira, que eu estou me referindo aqui, né? A nossa função é decrescente. Então, se a sua derivada antes do ponto crítico, acompanha na tela aí o meu mouse, se a sua derivada é positiva, até o ponto crítico que você achou aqui, a gente está chamando o ponto crítico de C, tá? E depois do C, a sua derivada primeira é negativa, o que você tem em termos de crescimento e decrescimento? A sua função era crescente antes do ponto C e depois ela passou a ser decrescente. Então, se a sua função era crescente, depois ela ficou decrescente, nesse ponto C você acabou de encontrar aí um máximo relativo. Então, esse ponto crítico que você tá, que é um candidato aí, ele é um máximo relativo. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Tá ok. Então, obrigado, tá? Por outro lado, se antes do seu ponto crítico a derivada é negativa e depois do seu ponto crítico a derivada é positiva, o que você conclui? Bom, se a derivada é negativa, a sua função é decrescente. Se a sua derivada é positiva, a sua função ela é crescente. Então, como ela está mudando de sinal exatamente ao passar pelo C, né, pelo ponto C, o seu ponto crítico candidato aí, então você tem um mínimo relativo em C, né? Decrescente, depois estava decrescente, depois cresceu, então você está diante de um mínimo relativo. Então, é assim que você usa o teste da derivada primeira para verificar se os pontos críticos que você encontrou são extremos relativos ou não. Vai depender dessa mudança de sinal
para você diagnosticar o extremo relativo, tem que haver mudança de sinal da derivada primeira para você ter um extremo relativo, tá? Se a derivada primeira não mudar de sinal ao passar pelo seu ponto crítico, esse seu ponto crítico não é um extremo, tá? Ele vai estar olhando aí para nossa tela, ele vai estar aqui no conjuntinho verde, mas não vai estar aqui no conjuntinho vermelho, tá bom? Se a sua derivada primeira não mudar de sinal. Agora, se a sua derivada primeira mudar de sinal, esse ponto crítico é um extremo relativo. Então, ele vai estar dentro aí da bolinha vermelha. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Tá bom, muito obrigada, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida aí, abre o áudio e fala, tá? Eu não consigo ver o chat não, tá, pessoal? Eu só consigo escutar o áudio, tá? Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui com a nossa gravação. Por enquanto tá tudo certo. Então vamos em frente. Essa é a ideia do teste da derivada primeira. Também temos o teste da derivada segunda. Tá? Eu tenho certeza que você vai ter uma maior simpatia, digamos assim, pelo teste da derivada segunda, porque ele é mais simples de ser aplicado. Só tem uma desvantagem com relação a esse teste, né? Quando comparado com o teste da derivada primeira. Você só no teste da derivada primeira, você pode fazer o teste da derivada primeira com qualquer ponto crítico, seja ele um ponto crítico que veio da derivada igual a zero, seja ele um ponto crítico que veio da derivada que não existe, tá? Agora, quando você está diante do teste da derivada segunda, você só pode aplicar o teste da derivada segunda para pontos críticos que vieram da derivada igual a zero. Pontos críticos cuja derivada não existe, você não pode aplicar o teste da derivada segunda. Por quê? Porque para você aplicar o teste da derivada segunda, a derivada segunda tem que existir no ponto crítico. Então, se não existir a derivada primeira, não vai existir muito menos a derivada segunda, tá? Então, essa é a desvantagem que nós temos, né? Que o teste da derivada segunda tem quando comparado ao teste da derivada primeira. Você só pode aplicar em pontos críticos a derivada é zero. Por quê? Porque você vai encontrar o ponto crítico, a derivada é zero, tá? A derivada segunda nesse ponto crítico tem que existir. Aí você dá uma olhadinha lá. Se a derivada segunda nesse ponto crítico é positiva, você aplica e você tem um valor positivo, você acabou de encontrar um mínimo relativo. Se a derivada segunda é negativa nesse ponto crítico que você encontrou, então você tem aí um máximo relativo. Observem, né, que tem o positivo dá um mínimo, o negativo dá um máximo. Uma forma de você não se perder aí, não trocar, é você pensando o seguinte: derivada segunda positiva, a concavidade é para cima. Então você está diante de um mínimo relativo lá em C. Derivada segunda negativa, a concavidade é para baixo. Então você está com um máximo relativo aí em C. É uma forma de você pensar, né, para você não se confundir aí e trocar tudo. Como é que tá aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Tudo certo. Opa, show de bola! Muito bem, muito bem. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Na aula passada a gente tinha batido um papo já sobre essa parte. Agora vamos fazer um exemplo, tá? Para ficar bem claro como é que você aplica esses testes. Tá? Então, eu peguei esse exemplo aqui, ó. A função é x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x mais 1. Então, nós estamos diante de uma função polinomial. O domínio dessa função são todos os reais. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo certo. Então, tá bom. Obrigada aí. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu falei, vamos aprender a aplicar os testes, né? Vamos começar com o teste da derivada primeira. Bom, o teste da derivada primeira, o que você tem que fazer? Você vai olhar para o sinal da derivada primeira antes e depois dos pontos críticos que você obter. Então, independente de você estar
trabalhando com o teste da derivada primeira ou com o teste da derivada segunda, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar os pontos críticos da função, tá? Vamos lá, então, essa função que está aí é uma função polinomial, vamos derivar ela, tá? O que é um ponto crítico? É um ponto onde a derivada é zero ou um ponto onde a derivada não existe. Então, vamos calcular a derivada para a gente encontrar esses pontos críticos, né? Então, tá aí, ó, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x mais 1, a derivada 3x ao quadrado, a gente está usando a regra da potência para derivar, menos 12x mais 9, tá? Então, essa é a derivada da minha função. Observem que essa derivada, ela existe para qualquer número real. Então, nesse caso em particular dessa função, a gente não tem ponto crítico onde a derivada não existe, tá? Porque a derivada sempre existe independente do ponto. Sim ou não, pessoal? Sim. Oh, nota 10, obrigado aí. Então, olha só, então vamos pegar essa derivada e vamos igualar a zero. Quando a gente iguala essa derivada a zero, nós vamos fatorar esse polinômio aí, né, que é uma função quadrática. Vamos achar as raízes aí, ó, 1 e 3. Então, vai ficar 3 que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 3. Quando é que isso vai dar zero? Quando o x for 1 ou quando o x for 3. Então, o que a gente fez aqui? A gente acabou de encontrar os pontos críticos da minha função. Então, um dos pontos críticos é 1 e o outro ponto crítico é 3. Tá? Sempre lembrando o seguinte, tá, pessoal? Quando a gente fala em ponto crítico, tá? É porque o ponto, às vezes você quer associar um ponto do plano cartesiano. Não é o caso aqui, tá? Do conceito de ponto crítico. Ponto crítico é um númerozinho do domínio da minha função, onde a minha função tem derivada zero ou derivada não existe. Tá? O ponto crítico é o nome, tá, do conceito que a gente dá para esse númerozinho, que satisfaz essa definição, essas exigências, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Então, estão aí os dois pontos críticos, 1 e 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, como diz o teste, a derivada primeira, né? A gente vai estudar o sinal da derivada antes e depois desses pontos críticos. Deixa eu só olhar aqui, que eu acho que tem gente querendo entrar na sala. Só um minutinho. Pronto. Pronto. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? Beleza. Uma vez encontrados os pontos críticos aí, o que a gente vai fazer? Estudar o sinal da derivada antes e depois desses pontos críticos. Bom, quem é a nossa derivada? Nossa derivada é 3x ao quadrado menos 12x mais 9. É uma função quadrática, então o gráfico da derivada, tá? Estou falando do gráfico da derivada, é uma parábola com cavidade para cima, ok? E as raízes são 1 e 3. Então, isso que vocês estão vendo na telinha, tá? Essa parábola que vocês estão vendo representada aí na telinha é o gráfico da minha derivada, tá beleza? Sim, sim. Tá bom, obrigado aí pelo retorno. Bom, as raízes 1 e 3, tá aí. Então, vocês observem o seguinte, que essa parábola, né, ela tem valores negativos, né, ou seja, esse traço que vocês estão vendo horizontal aí representa o eixo X. Então, essa parábola, essa derivada tem valores negativos entre 1 e 3, né, que é quando a parábola está abaixo do eixo X. E essa parábola tem valores positivos antes do 1 e depois do 3, que é quando ela está acima do eixo X. Então, o sinal, né, da minha derivada é exatamente o que vocês estão vendo aí. Antes do 1 positivo, entre 1 e 3 negativo e depois do 3 positivo. Beleza? Beleza. Show de bola. Então, olha só. O que está acontecendo? Os pontos críticos que nós calculamos, né, são 1 e 3. Então, observe aí no 1 e no 3, ó. Quando a sua derivada passa pelo 1 e passa pelo 3, ela muda de sinal. Olha que danadinha. Olha, quando ela passa pelo 1, ela sai de positiva para negativa.
quando ela passa do 3, ela sai de negativa para positiva. Olha que danadinha. Ela tá mudando de sinal. O que você já pode concluir daí? Que tanto no 1 como no 3, você tem extremos relativos. Porque a derivada primeira mudou de sinal. Então, olha só que bacana. Os dois pontos críticos que nós encontramos são extremos relativos de fato. Agora, conversa comigo aqui, analisa junto de mim aqui. Se a derivada é positiva e depois a derivada ficou negativa, que extremo que você tem no 1, máximo ou mínimo? Oi, professora, pode repetir, por favor? Claro! Se a minha derivada é positiva e depois ela é negativa ao passar pelo 1, o 1 é máximo ou é mínimo relativo? Mínimo relativo. Mínimo. Vamos, pensa comigo, ó. Pensa comigo. Pera aí. Tem gente entrando aqui, só um minutinho. O pessoal tá chegando aí para dar uma moral aí pra aula da tia Cris. Ó, que bacana, coisa linda, coisa boa. Vamos lá. Se a derivada é positiva, depois ela fica negativa. Pensa comigo aqui. Se a derivada é positiva, a minha função é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Então, a minha função está crescendo. Depois, a minha derivada é negativa. A minha função vai decrescer, correto? Correto. Então, o que você tem no máximo ou mínimo? Máximo. Máximo. Aê, isso, muito bem. Vamos olhar o 3, ó. O que acontece antes do 3? A derivada é negativa. Se a derivada é negativa, a função é decrescente, ok? Ok. Bom, se a derivada é negativa, depois a derivada é positiva, isso quer dizer que a minha função era decrescente, depois a minha função ficou crescente, sim ou não? Sim. Então, o que você tem no 3? Máximo ou mínimo? Mínimo, né? Aê, muito bem. Nota 10, ó. Eu só tenho aluno nota 10. Tá pensando o quê, rapaz? Aqui, ó, alto nível. Aí, ó, tá aí, ó. A análise que a gente fez tá aí na tela, olha aí, ó. Eu só escrevi bonitinho aí para ficar bem claro, ó. Na primeira linha a gente tem a variação de x e na segunda linha o sinal da derivada em x. Então, olha aí. Comecei com x menor que 1, quando x igual a 1, x entre 1 e 3, x igual a 3, x maior que 3. Vou olhar o sinal da derivada. Quando o x é menor que 1, só estou completando a tabela de acordo com o gráfico que a gente analisou, tá? Quando o x é menor que 1, a derivada é positiva. Quando o x for igual a 1, a derivada é 0, porque foi exatamente assim que esse 1 apareceu, tá? Beleza? Depois, entre 1 e 3, a derivada é negativa. No 3, a derivada volta a ser 0. Foi assim que o 3 apareceu. E a partir do 3, a derivada é positiva. Então, eu só completei essa tabelinha, tá? Usando as informações que nós já tínhamos, ok? Ok. Ok. Tá ótimo. E a conclusão já tá aí como a gente conversou. Ó. Derivada antes do 1 positiva, depois do 1 negativa, função crescente, depois decrescente. Então, você encontrou um máximo aí no 1, tá? Nos 3 aí, derivada negativa antes do 3 e derivada positiva depois do 3, então você encontrou um mínimo, tá? Você nunca esqueça, tá, pessoal, do que a gente já estudou. Nos intervalos onde a derivada primeira é positiva, a sua função ela é crescente. Nos intervalos onde a sua derivada primeira é negativa, a sua função é decrescente. O sinal da derivada primeira dá o crescimento e decrescimento da sua função, tá? A gente já estudou isso, nós já vimos esse resultado. Por isso que a gente consegue ter essas conclusões aí, tá bom? Tudo bem. Alguma dúvida, pessoal, aí? Não. Posso seguir o exemplo? Tranquilo. Obrigada. Pode. Então tá.
Olha só, então isso que a gente fez foi o teste, a gente aplicou o teste da derivada primeira. Agora, nós vamos pegar essa mesma função e vamos usar o teste da derivada segunda, tá? É claro, gente, que as respostas têm que dar exatamente iguais, tá? Você não pode, por um teste, você ter um resultado e por outro teste você ter outro resultado. Alguma coisa tá errada, tá? Ambos os testes, né, são válidos e tem que dar o mesmo resultado. Então, teste da derivada segunda. Como é que você começa para aplicar o teste da derivada segunda? A mesma ideia do teste da derivada primeira. Antes de qualquer coisa, você precisa encontrar os pontos críticos da função. Por quê, Cris? Porque os pontos críticos são os pontos candidatos a máximos e mínimos relativos. Então, primeiro você encontra os pontos críticos, depois você vai fazer análise para verificar se esses pontos críticos que você encontrou são ou não extremos relativos. Tá clara a ideia, pessoal? Sim. Então tá bom. Então, da mesma forma, né, que a gente fez pro teste da derivada primeira, a gente olha o teste, a gente aplica o teste da derivada segunda nos pontos críticos da minha função, né? Nós já calculamos os pontos críticos, né? Aqui, já fizemos essa continha aqui. Então, os pontos críticos da minha função são x igual a 1 e x igual a 3, que são os pontos onde a derivada é igual a zero, ok? Ok. Então, são os pontos onde a derivada primeira é igual a zero. Então, é 1 e 3. Bom, esses dois pontos críticos, eles são pontos críticos que vêm de uma derivada igual a zero. Então, eu posso aplicar o teste da derivada segunda sobre eles. Eu só não posso aplicar o teste da derivada segunda em pontos críticos cuja derivada primeira não existe, tá? Porque aí não teria sentido você falar em derivada segunda. Mas aqui tá tudo certinho, os pontos críticos vêm de uma derivada igual a zero. Bom, vou aplicar a derivada segunda sobre eles. É exatamente isso que o teste da derivada segunda faz. Você aplica a derivada segunda em cima dos pontos críticos. Então, quem é a derivada segunda? É a derivada da derivada primeira. Se a derivada primeira é 3x ao quadrado menos 12x mais 9, a minha derivada segunda é 6x menos 12, né? Eu aplico aí as regras da potência e derivo. Então, quando eu aplicar essa derivada segunda no 1, olha, faz a continha aí, dá menos 6. Por que no 1? 1 é um ponto crítico que eu já calculei. Quando eu aplicar a minha derivada segunda no 3, né, faz a continha aí, vai dar 6. Então, a derivada segunda no 1 deu negativa. A derivada segunda no 3 deu positiva. Então, quando a derivada segunda é positiva no ponto crítico, você tem um mínimo. Pode colar aí na tela. Quando a derivada segunda é negativa no ponto crítico, você tem um máximo. Então, vamos ver a resposta aí, ó. Se a derivada segunda é negativa no 1, você tem um máximo no 1. Máximo relativo. Se a derivada segunda é positiva no 3, você tem um mínimo relativo no 3. Essa é a conclusão que o teste da derivada segunda te dá, que é exatamente igual à conclusão do teste da derivada primeira. Foi ou não foi, pessoal? Como é que tá a cachola aí? Como é que tá o entendimento desse vucu-vucu doido aí? Fala pra mim. Tá tranquilo. Tranquilo? Sem dúvidas? Ficou claro como é que a gente aplica cada um dos testes? Sim. Então tá bom, tá ótimo, tá? A única coisa, tá, que vocês têm que tomar cuidado é que o teste, é claro que vocês viram, né? A gente pode comparar aqui a aplicação do teste da derivada primeira com a aplicação do teste da derivada segunda. Foi muito mais rápido o teste da derivada segunda, concorda? Sim. Tipo assim, se você puder optar, você vai optar, né, na praticidade, para ser mais rápido, para ser mais prático, enfim, você vai usar o teste da derivada segunda, ok?
Ok. A única obrigado aí pelo retorno, tá? A única coisa, pessoal, eu vou voltar a falar, porque tá vira e mexe nas provas, nas avaliações, o pessoal acaba se perdendo. Você não pode aplicar o teste da derivada segunda em pontos críticos cuja derivada não existe, tá? Porque isso não tem sentido, tá? Isso tá bem claro aí, ó, no enunciado, dá uma olhadinha na tela do teste da derivada segunda. Para você aplicar o teste de derivada segunda, o ponto crítico que você achou, tem que vir de uma derivada igual a zero, acompanha meu mouse, e é claro, tem que existir a derivada segunda nesse ponto crítico, tá? Porque você vai aplicar e vai olhar o sinal dessa aplicação, tá? Se alguma coisa dessa aí não existir, não tem sentido você aplicar esse teste, tá bom? Ok. Tá? Ok. Tá ok. Então, obrigado aí. Essa função foi tranquila, né? Porque nós estamos diante de uma função polinomial, então ela é sempre derivável, né? A derivada primeira, ela tem derivada primeira em todos os pontos, ela tem derivada segunda em todos os pontos, tá? Então é muito tranquilo de você ver como é que você aplica os dois testes. Tá legal? Sim, sim. Podemos seguir? Podemos. Bom, esse gráfico aí é só para constar, né? A gente concluiu x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x mais 1, era a função que nós estávamos analisando, né? Um máximo relativo em 1 e um mínimo relativo em 3. Então, observa aí, ó. Tem um máximo relativo em 1, tá vendo aí, ó? E um mínimo relativo em 3, tá vendo? Sim, sim. Tá? Então, sempre que você... Observa o seguinte, a gente fala assim, máximo relativo em 1. Tá? Observem que a imagem do 1 é 5, mas esse 5, a imagem do 1, ela não é contemplada na escrita. A imagem do 3, que é o mínimo relativo, é 1. Essa imagem, você não fala sobre ela quando você escreve, você só se refere ao cara do domínio, tá bom? Você fala máximo relativo em 1, ou seja, você vai ter um máximo relativo quando você pega no domínio 1 e um mínimo relativo quando você pega no domínio 3, tá ok? Ok. Tá? Beleza. Esse máximo e esse mínimo não diz respeito ao valor da imagem, tá? Das alturas. Sempre está se referindo à galera do domínio onde esse máximo e esse mínimo acontecem, tá bom? Tá? Isso vai na mesma direção de quando a gente tem que dar características a respeito de uma função. A gente sempre, onde é que a função é crescente, onde é que a função é decrescente, onde é que a função é positiva, onde é que a função é negativa. Você sempre, né, você dá essas informações se referindo sempre ao domínio da função, tá? Então, o máximo relativo e o mínimo relativo acompanham essa mesma ideia, tá? Sempre se referindo ao domínio, tá bom? Beleza. Beleza. Tranquilo, 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 tudo certo. Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, esses máximos, pessoal, e esses mínimos que nós estávamos discutindo, né, desde a aula passada, são máximos e mínimos locais, né? São maiores imagens ou menores imagens da função num certo intervalo onde ela está definida, tá? Agora, a gente vai estender um pouquinho esse conceito e vai falar em máximo absoluto e mínimo absoluto. Qual é a diferença crucial entre máximo relativo e máximo absoluto? É o intervalo onde você considera a imagem maior. Quando você fala em máximo relativo, tá? Basta que a sua função tenha um máximo no intervalo que contém esse ponto, tá? Você não precisa, ele não precisa ser o maior a imagem nesse ponto, perdão, não precisa ser a maior de todas as imagens do domínio da função. Basta ser maior que as imagens no intervalo. Isso é o máximo relativo. O máximo absoluto,
a imagem dele tem que ser a maior em todo o domínio da função. Não pode ter ninguém no domínio da função que tenha uma imagem maior que ele. No máximo igual. Então é assim que a gente difere, né, o conceito de máximo relativo para máximo absoluto. Foi ou não foi a ideia, pessoal? Foi sim. Foi. Então fala para mim qual é o máximo absoluto dessa função que vocês estão vendo o gráfico aí. O 4, no caso? Digamos que assim, aqui, né, a gente tá com essa função limitada, certo? É. Esse gráfico tá limitado, tá? Considera o seguinte, que o domínio dessa função são os reais. Então, esse traço, ele cresce infinitamente, assim como esse traço da esquerda decresce infinitamente, tá ok? Sim. Então, fala pra mim quem é o máximo absoluto aí. 1. Bom, no 4 você já tem uma altura maior que no 1, não tem? Tem. Então, 1 não pode ser absoluto, correto? Correto. Porque você encontrou um cara maior que ele, certo? Certo. Bom, aqui a gente não consegue ver, mas como essa função está definida nos reais, se eu pegar o 5 aqui, como isso aqui está crescendo, a imagem no 5 já é maior que no 4, ok? Ok. Se eu pegar o 6, como isso aqui está crescendo, a imagem no 6 já é maior que no 5, ok? Ok. Então, Ok. vocês concordam comigo que eu não consigo um máximo absoluto aqui? Sim. Porque você sempre consegue um camarada no domínio cuja imagem é maior, porque isso aqui cresce ilimitadamente, ok? Ok. Então, Certo. nesse caso aqui, nesse exemplo, essa função, né, considerando o domínio dos reais, né, o domínio dela como sendo os reais, não tem um máximo absoluto, mas tem um máximo relativo que a gente já tinha calculado no 1, lembra? Sim. Então, tem um máximo relativo no 1, mas tá claro para vocês por que o 1 não é máximo absoluto? Sim, ficou claro. Tá bom, porque Sim. ele não é a maior altura de todo o domínio, tá? Ele é máximo relativo porque ele tem uma maior imagem num certo intervalo, onde a função está definida. Mas essa imagem não é a maior se comparada a todas as imagens do domínio da função, ok? Ok. Então, 1 é um máximo relativo, mas não é absoluto. E essa aqui não tem absoluto, beleza? Beleza. Tá? Então, observe aqui na definição, né, só para ficar bem claro, ó, a imagem, né, no seu máximo absoluto, ela é maior, no mínimo igual a todas as imagens. Esse A aqui, né, que deu uma cambalhota aí com as pernas pro alto aí, é para todo, né, assim que a gente lê na matemática, o símbolo aí para todo. Para todo x pertencente ao domínio da função, é isso que eu tô falando, tá bom? Então, essa imagem, para você ter um máximo absoluto, tem que ser a maior altura se comparado a todo o domínio da função, tá bom? Sim. Tá? A mesma ideia para o mínimo absoluto, tá? O mínimo, Sim. beleza, o mínimo relativo, basta que a imagem, né, seja menor num certo intervalo onde a função está definida, ok? Agora, para ser mínimo absoluto, tem que ser a menor imagem se comparada a todas as imagens do domínio da minha função. Certo? Certo. Tá? No máximo pode ter igualdade aí, tá? Tudo bem? Sim. Tudo. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui com a nossa gravação. A princípio sim, espero que sim. Então, só falando aqui, né? A gente encontrou no exemplo anterior um mínimo relativo em 3, não foi? Foi. Então, em 3, né, a nossa função tem um mínimo relativo, porque em 3 eu tenho uma imagem menor se comparando a um certo intervalo aí que contém o 3, certo? Certo. Agora, né, levando em consideração que essa função está definida nos reais e esse traço aqui da esquerda decresce infinitamente, vocês concordam comigo que esse gráfico não tem mínimo absoluto, ok? Sim, Ok. concordamos.
Então tá bom, porque qualquer imagem que você pegue, você sempre encontra uma menor, porque vai decrescendo infinitamente, tá bom? Sim, sim. Então, nesse exemplo aí dessa função, né, você tem um máximo relativo, você tem um mínimo relativo, mas você não tem nem máximo nem mínimo absoluto, ok? Ok. Então tá bom, tá? Assim como a gente chamava o máximo relativo e os máximos relativos e os mínimos relativos de extremos relativos, tá? A gente também tem um nome para, no caso, absoluto, né? A gente chama de extremo absoluto. Então, se você diz que a sua função tem um extremo absoluto em C, é porque aí ou você tem um máximo absoluto ou você tem um mínimo absoluto, tá ok? Ok. É só o nomezinho que a gente dá para englobar os dois conceitos, tá? Certo? Tudo Certo. bem. Então tá bom. Ó, mais uma vez, só chamando a atenção, ó, máximo absoluto em C. Esse C tá no domínio da função. Não corresponde ao valor da imagem, tá bom? Sim, sim. Mínimo absoluto em C. Então, você está se referindo ao domínio, não à imagem, tá bom? Então, quando você fala máximo absoluto, porque tem muita pegadinha dessas em provas aí fora, tá, gente? Só para vocês ficarem alertas, tá? Quando você fala em máximo absoluto, mínimo absoluto em um ponto, você está se referindo ao domínio, tá? Você não está falando da imagem, ok? Aqui no caso anterior, mais uma vez, mínimo relativo em 3, você não vai falar que é 1. Você vai falar em 3. Máximo relativo, você vai dizer que é em 1, não 5, tá bom? Sim. Beleza. Show de bola. Então, vamos olhar aí, ó. Vamos olhar essa função aí que eu vou mostrar para vocês nesse intervalo C1, C4. Vamos olhar aí, tá? Estão vendo o gráfico aí? Sim, estamos. Então, olha só. Fala para mim, onde é que você tem máximo relativo aí? O máximo relativo é no C2. Beleza. Mínimo relativo? No C3. Perfeito. Por quê? O C2, ele tem uma maior imagem no intervalo aberto que contém ele, certo? Certo. O C3, ele tem uma menor imagem no intervalo aberto que contém ele, ok? Ok. Beleza. Máximo e mínimo absoluto aí. A função começa em C1 e termina em C4, tá? Sim. Máximo C2 e o mínimo C3. Perfeito. Então, nesse exemplo aí, os extremos relativos e os extremos absolutos coincidiram, ok? Ok. Porque aí, Ok. em C2, além de ele ser o maior no intervalo que contém C2, se você observar, ele é a maior altura de todo mundo, ok? Ok. E no C3, além de ser a menor altura no intervalo, também é a menor altura se comparada a todo mundo, beleza? Beleza. Beleza. Então é por isso que você fala, F tem um máximo, olha a telinha aí, um máximo absoluto em C2, um mínimo absoluto em C3, sempre se referindo ao domínio, tá bom? Tudo bem. Show de bola. Vamos ver o exemplo 2. Vamos ver o exemplo 2 aí. Fala pra mim os máximos relativos aí, se tiver. Máximo relativo C3. C3, porque a maior altura, ele tem uma maior altura no intervalo que contém ele, certo? Certo. Perfeito. Certo. Tem mais algum relativo, máximo relativo aí? Não, porque eu acho que não fecha intervalo. Exatamente. Olha, eu vou te falar, dá uma alegria quando a gente tem uma turma assim, nota 10, ó. Exatamente. A gente não pode se referir aos extremos como sendo, aos extremos do intervalo, né? Como sendo máximos ou mínimos relativos, porque você precisa que seja maior ou menor a altura dele no intervalo aberto, que contenha ele, certo?
Exatamente, é exatamente Certo. essa resposta. O C1, para que ele fosse o máximo relativo, não poderia acabar aqui, entendeu? Tinha que ter função à esquerda dele descendo, tá bom? Ok. Tá bom. Certo. E mínimo relativo, cadê? O C2. No C2, né? Ele tem a menor imagem no intervalo aberto que o contém. Pela mesma análise que nós acabamos de fazer, o C4 não é um mínimo relativo, porque você não tem função à direita, ok? Ok. Agora fala pra mim se tem máximo absoluto aí. Não, não tem. Só uma observação, essa função começa em C1 e termina em C4. C1 e C4 estão dentro do intervalo onde ela está definida, tá? Tá. Fala pra mim agora, onde é que é o máximo? C3. Máximo absoluto. C3. Não tem ninguém com altura maior que C3? Tem C1. C1, muito bem. Tá bom? Tá vendo aí? Sim. Sim. Porque o C1 tá dentro da brincadeira, tá vendo? É intervalo fechado aqui, ó. Tá vendo meu mouse? Sim, sim. Tá ok? Certo. Então, aqui em C1, você tem um máximo... Porque o que acontece? Para ser máximo absoluto, qual é a única exigência? Que nele você tenha a maior altura se comparando a todo o domínio, certo? Certo. Para esse conceito, não tem a exigência de estar no intervalo aberto como os relativos, tá bom? Agora entendi. Ficou claro ou não, Beleza. pessoal? Ficou, ficou. Para ser máximo ou mínimo relativo, tem que estar dentro do intervalo aberto e tem que ter função dos dois lados, ok? Ok. Para ser máximo absoluto, basta que tenha a maior imagem de todo o domínio. Fechou. Certo. Para ser mínimo absoluto, tem que ter a menor imagem no intervalo aberto. Tem que ter função dos dois lados, ok? Ok. Para ser mínimo absoluto, basta ter a menor imagem se comparado a todo o domínio, ok? Ok. Agora fala Certo. para mim onde é que tem o máximo absoluto aí, sem medo. O máximo absoluto, C1. Mínimo absoluto. C4. Nota 1000, nem é 10, é 1000, tá? É exatamente isso. Então, Agora, professora. pode falar, tô ouvindo. Uma Pode... dúvida. Se crescesse infinitamente, Aqui aí, isso. No caso, aí não seria o C1, né? não teria máximo absoluto, né? Tá. Aqui da mesma forma no C4. Se decrescesse aqui infinitamente, né? Você não teria um mínimo absoluto, tá bom? Tá. Então, é muito importante quando você fala do conceito de máximo e mínimo absoluto, você observar aonde que a sua função está sendo considerada, tá? Tudo bem. Qual é o domínio? Porque assim, uma função, você pode ter por exemplo, se você tem uma função cujo domínio são os reais, você pode criar uma segunda função com a mesma lei, só que restringindo o domínio. Vão ser Quando é que duas funções são iguais? Vamos voltar lá para a matemática básica 1. Quando é que duas funções são iguais? Quando tem o mesmo domínio e a mesma lei, ok? Estão me acompanhando? Sim, sim. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Essa discussão é importante. Então, digamos que você pegue uma função que está definida nos reais. X ao quadrado, parábola com cavidade para cima. Tá me acompanhando? Sim. O domínio dessa função são os reais, ok? Ok. Eu vou criar uma outra função a partir do zero. O domínio é só o zero ou a mais infinito. Mas vou usar a mesma lei x ao quadrado, ok? Ok. Então, essa segunda função é diferente da primeira, porque a primeira é a parábola, certo? Certo. A segunda é só o braço direito da parábola, concorda? Sim. Certo. Então, você está usando duas funções, a lei dessas duas funções é a mesma, é x ao quadrado, tá? Tá. Mas o domínio é diferente, então são funções diferentes, beleza?
Beleza. Então, Beleza. quando você tem que analisar máximo e mínimo absoluto de uma função, independente da lei, você tem que olhar para o domínio que está sendo considerado para aquela lei, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Nesse exemplo aqui, estão vendo o gráfico aí, que a gente falou no início aí? Falou. Sim, sim. Aí, essa Sim. função é uma função polinomial, ela está definida nos reais. Então, aqui cresce ilimitadamente e aqui decresce ilimitadamente, tá bom? Sim, sim. Mas eu posso pegar essa mesma função, ou seja, essa mesma lei, e definir ela entre 0 e 3. Aí o gráfico dela ia ser aqui, ó. Desse 1 aqui, tá vendo meu mouse? Sim, tô vendo. E esse aí, desse 1 aqui até aqui, essa altura 1 aqui no 3, ok? Ok. Então, você teria a função só esse pedaço aqui. A lei é a mesma, mas o domínio foi diferente, por isso que são funções diferentes. Ok? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Tá? Então, embora quando você olha duas funções, não é porque elas têm a mesma lei que elas são iguais. Você tem que ver onde que elas estão definidas, qual é o domínio. Combinado? Combinadíssimo. Sim. Show de bola. Então, vamos voltar aí para o exemplo 2, né? A gente já tinha concluído. Máximo absoluto em C1, mínimo absoluto em C4. Beleza? Beleza. Vamos olhar aí mais um gráfico. Ó, essa função, ela vai de C1 até C5. C1 e C5 estão incluídos, tá vendo? Sim. Então, ela começa no C1 e ela termina no C5. Fala pra mim, máximo absoluto aí. Onde é que acontece? No C2. C4. Máximo absoluto. Mas o máximo absoluto no C2, no caso, ele não tem derivado, não é isso? Isso. Não, tá certo. A função não tem derivado em C2. Agora eu vou voltar aqui para a definição de máximo absoluto, tá? Tá vendo a definição aí? Sim. Essa definição exige em algum momento que a função tenha derivada em C? Tá, entendi. Fechou. Fechou? Então, sempre que você tem um conceito, você pensa na definição dele, tá? O que a definição dele exige? Qual é a única exigência que a definição de máximo absoluto faz? A única. Que a imagem da função nesse ponto seja maior ou no mínimo igual a todas as outras imagens do domínio da função, ok? Sim. Então, agora fala pra mim sem medo. Onde é que você tem o máximo absoluto dessa função? C2. Em C2. Ah, não tem derivada? Não tem derivada. Mas isso não foi uma exigência na definição, ok? Ok. Onde é que tem o mínimo absoluto aí? C5. C5. Tá? É a menor altura, né? Se comparado, né? A menor imagem, né? A altura eu fico falando às vezes para você se orientar, para você sempre, né, associar a imagem à vertical, né? Então, a altura. Então, a menor imagem se você comparar todo o domínio, certo? Certo. Então, tá aí, ó. Máximo absoluto em C2, mínimo absoluto em C5, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Tranquilo. Tem máximo relativo aí? Perdão. Tem máximo relativo. Máximo Sim. relativo, sim. Aonde? C4. Fala. C4 só? E C2? E C2. Sem medo. Você gagueja. C2, tá? Pode falar com firmeza. Por quê? Porque tanto em C2 como em C4, você tem uma imagem maior no intervalo que contém esses pontos, entenderam? Uhum. Em momento algum, as definições de máximo, mínimo, relativo ou absoluto exigem a derivada no ponto, certo? Certo. Então, Certo. você não precisa se preocupar com isso. Você só se preocupa em analisar, a comparar, né, as alturas de acordo com o que a definição exige, tá bom? Certo. Tá bom.
em C5 nós não temos um mínimo relativo, concordam? Sim. Nem em C1, ok? Ok. Porque você não tem a função do outro lado. Então, você não tem o intervalo aberto, ok? Ok. Show Certo. de bola. Show de bola. Show, 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 show. Agora, vamos, né, botar a cachola para ferver. Vamos olhar essa pergunta aí que o rapazinho tá aí quebrando a cabeça. Ó. O número de extremos absolutos de uma função é sempre finito? O que quer dizer? O que quer dizer, né, melhorando essa pergunta aí? Se eu tiver máximo absoluto, eu só tenho um? Ou eu posso ter dois máximos absolutos? Mínimo absoluto, eu só tenho um? Ou eu posso ter dois mínimos absolutos? Antes de vocês responderem, deixa eu chamar a atenção para o que eu tenho falado e vou repetir. Quando a gente fala tem máximo absoluto em C, eu estou falando do domínio. Eu não estou dizendo quanto vale a imagem C, ok? Ok. Eu só sei que essa imagem C é maior que todas as imagens do domínio. Quando eu falo mínimo absoluto em C, eu estou falando que a imagem de C é a menor de todo o domínio. Mas eu não estou dizendo quem ela é, ok? Ok. Então, quando eu pergunto se o número de extremos absolutos é finito, você tem que pensar nisso que eu acabei de falar. E aí? O que vocês acham? Eu consigo ter mais de um máximo, mais de um mínimo? Não. Eu acho que consegue ter mais de um máximo e mais de um mínimo. Tá. Para eu ter mais de um máximo, o que teria que acontecer? Você está em dois pontos diferentes no domínio, certo? Certo. E o que tem que acontecer com a altura deles? Tem que coincidir com a mesma imagem. Coisa linda! Coisa Tem que ser linda! igual. Exatamente! Olha que turma maravilhosa! Exatamente! Se eu tenho dois pontos mínimos absolutos, o que tem que acontecer com as imagens deles? Tem que ser igual. Tem que ser igual. Você vai ter dois pontos diferentes no domínio, mas a altura é a mesma, que vai ser a menor para mínimo absoluto ou maior para máximo, certo? Certo. Consegue pensar numa função assim? Não, aí é demais pro meu cérebro. Bom, pensa em dois máximos absolutos, certo? Sim. Então pensa em dois topos de montanha que tem a mesma altura. Ok? Ok. Agora pensa em duas bases de montanha que tem a mesma altura. Sim. Se você pensar em máximos absolutos que tem esses topos das montanhas, você pode pensar em ondas, ok? Ok. Ondas que tem a mesma altura. Ok? Ok. A resposta aí, né? O número é finito. Acabei de dar a resposta aí, não. Porque se eu tô falando em onda, você pode ter quantos? Infinito, né? Olha aí na tela, pode colar. Quantos máximos absolutos eu tenho nessas funções aí? Seno e cosseno. Quantos pontos você vai ter altura 1? Infinitos, ok? Porque essas ondas, elas seguem infinitamente para a direita e para a esquerda, ok? Ok. Certo. E nunca passa de 1 nem de -1, ok? Ok. Então, esses dois exemplos são exemplos de funções que têm infinitos pontos, né, de máximos absolutos e mínimos absolutos. Onde é que vai estar os pontos de máximos absolutos dessas funções? Onde você tem altura, imagem igual a 1, ok? Ok. Aqui, aqui o primeiro gráfico aqui é o gráfico da função cosseno, aqui o de cima, tá bom? Então, só aqui a gente já conta quantos máximos, ó. 1, né? 2, 3, estão vendo aí?
Sim, sim. Só aqui você tem 3 pontos de máximo absoluto. Todo mundo são pontos diferentes, ó, menos 2π, 0 e 2π. Os pontos são diferentes, mas todo mundo é máximo porque todo mundo tem altura 1, ok? Ok. Então, como essa onda continua infinitamente para a direita e para a esquerda, você vai ter uma infinidade de pontos onde você vai ter altura 1, ou seja, uma infinidade de máximos absolutos, ok? Ok. Ok. Tá bom? Vamos olhar para aqui pro gráfico do seno, só para mudar aqui, ó. Tá? Quantos mínimos absolutos que a gente consegue identificar aqui? 2, né? 2. E menos π meios e 3π meios, certo? Certo. Ok? Ambos são pontos diferentes, mas ambos têm altura, imagem, menos 1. Então, em ambos você tem mínimos absoluto. Mas essas ondas, né, da mesma forma que lá no cosseno, tanto para a esquerda como a direita, elas seguem infinitamente. Então, você vai ter infinitos pontos, né, onde você vai ter altura menos 1. Foi ou não foi? Foi. Então, por isso que a resposta, né, para essa pergunta, o número de extremos absolutos de uma função é sempre finito? A resposta é não. Porque o que é finito? O que você pode pensar como finito é a imagem desses extremos, certo? Você não pode ter um máximo absoluto em 1 e um máximo absoluto em 2. 2 é maior que 1, ok? Se você tem números diferentes, um é maior que o outro, ok? Ou igual, né? Igual não é porque eles são diferentes. Então, um é maior que o outro, certo? Certo. Então, para essa resposta ser afirmativa, para essa pergunta ter uma resposta afirmativa, eu teria que mudar esse número de extremos absolutos para o número de imagem de extremos absolutos, concorda? Sim, sim. Você não pode ter duas imagens de extremos absolutos, de máximos absolutos, certo? Certo. Você não pode ter duas imagens de mínimos absolutos, porque uma vai ser menor que a outra, ok? Ok. Tá? Então, o que é finito, né? O que é único, digamos assim, é a imagem do extremo absoluto, do máximo e do mínimo, quando existe, certo? Certo. Agora, os pontos onde ocorre esse máximo e esse mínimo, como vocês estão vendo aí na função cosseno e seno, podem ser infinitos, tá bom? Tá claro, pessoal? Sim ou não? Sim, sim. Sim, sim. Podemos seguir? Podemos. Eu acabei de falar quando existe, ó. Isso a gente até já conversou. E aí? A gente até adiantou essa... Toda função possui extremo absoluto, máximo e mínimo? Não. A gente já viu, né? Adiantamos até essa discussão aí, né? Resposta é não, tá certinho, nota 10, né? Olha aí esse gráfico aí, ó. Essa função, o domínio são os reais, tá bom? Então, aqui cresce infinitamente e decresce infinitamente. Então, você, independente do ponto que você escolha, sempre tem um maior que ele que tem imagem maior, né? Sim. Da mesma forma do lado de cá. Independente do que você escolha, sempre tem um com imagem menor, certo? Certo. Não tem nem máximo nem mínimo absoluto. Era aquele exemplo, né? Deixa eu voltar rapidinho nele aqui. Quando a gente começou a discussão... Esse aqui não. Lembra desse exemplo aqui? Sim. Quando a gente começou, né? Quando a gente entrou, né, no conceito de máximo e mínimo absoluto, a gente já deu uma olhadinha aí, então já adiantamos aí essa resposta, tá bom? Um outro exemplo aí, ó. Dá uma olhadinha nesse exemplo aí. Tem máximo absoluto aí? Cresce infinitamente aí, tá? Tanto aqui, ó, à esquerda como à direita, tá bom? Sim. E aí, tem máximo absoluto? Não. Não, porque sempre cresce, né? As imagens crescem infinitamente. Tem mínimo absoluto?
Também não. Mínimo absoluto? Tem. C5. C5. Olha, aqui, ó, o traço... Tá acompanhando? Consegue ver o meu mouse aí? Sim. Sim. Cresce infinitamente aqui também, tá? Tá. Então, em C5, realmente, você tem a menor imagem de todas, porque todas vão ser maiores que a imagem de C5. Foi ou não foi? Foi. Então, beleza. Então, né, é o que está dizendo aí. Possui um mínimo absoluto em C5, mas não possui um máximo absoluto. Tá? Exatamente o que a gente concluiu aí, olhando para esse gráfico. Tá bom? Certo? Então, vocês viram nesses dois exemplos, né, que no primeiro exemplo não tem nem máximo nem mínimo, no segundo exemplo apareceu um mínimo absoluto, né? Sim. Agora surge uma questão aí, ó. Como garantir que uma função possua máximo absoluto e mínimo absoluto? Fala pra mim aqui, ó. Olha pra essa aqui, tá vendo essa aqui? Sim. Se ela estiver definida dessa forma, nos reais não tem nem máximo nem mínimo, certo? Certo. Ponto. Mas o que eu falei para vocês a respeito das funções? Você pode usar a mesma lei e restringir o domínio, não é? Sim. Sim. Concorda comigo? Sim. Então, digamos que eu olhe para essa função que vocês estão vendo aí de C1 até C4, ok? Sim. Se eu olhar Ok. essa função de C1 até C4, eu consigo máximo e mínimo, não consigo? Consegue. Absoluto. Porque o máximo Sim. vai ser em C1, ok? Porque essa parte aqui não vai existir. E o mínimo vai ser em C4, porque essa parte aqui também não vai existir. Certo? Certo. Certo. Então, o que a gente está fazendo com essa função? Em particular, nós estamos analisando funções contínuas. É claro que no caso da descontinuidade, a análise tem que ser muito mais cuidadosa, né? Porque vai ter os saltos, os furos. Mas em se tratando de funções contínuas, que é o nosso foco aqui, tá? Você restringindo esse intervalo onde a função está definida, você já consegue garantir os máximos e mínimos absolutos, ok? Ok. É mais ou menos essa a ideia. Essa função que vocês estão vendo aí, ela tem um mínimo absoluto, né? Tem. Sim. O que você faria com ela para garantir que ela tivesse um máximo? Pararia do C1 e até o C5. Perfeito. De C1 até C5, o C5 continua sendo o mínimo absoluto, ok? Ok. E você agora vai ter um máximo absoluto em C2. C2. Exatamente. Então, o que a gente está fazendo com essas funções contínuas para observar máximos e mínimos? Crisma, por que você está querendo que tenha máximo e mínimo? Porque eu já estou pensando nas aplicações, em problemas de aplicação. Então, quando você quer trabalhar com problemas, né, do dia a dia, da vida real, você quer saber quando é que você vai ter um lucro máximo na sua empresa. Você quer saber quando você vai ter um volume, como é que as dimensões de uma certa caixa, digamos assim, para você ter volume máximo e não desperdiçar material, certo? Então, a gente vai atrás a gente está querendo encontrar funções que tenham máximos e mínimos absolutos, porque a gente já está de olho lá na frente nos problemas que envolvem esse tipo de ideia, dessa direção, tá bom? Tudo bem. Certo. Então, a resposta, né, é mais ou menos o que vocês fizeram aí. Vê se vocês concordam. Basta você fazer o que com a sua função contínua? Olhar ela no intervalo fechado. Não vou olhar ela dos reais para os reais. Vou olhar ela de um intervalo fechado nos reais, ok? Ok. Então, Ok. quando você pega a sua função contínua, então essas ideias que nós estamos conversando realmente são verificadas, realmente, né? Esse teorema, né?
ele garante que a gente tá com a ideia certa, tá pensando corretamente, tá, gente? Então, quando você tem uma função contínua e você quer, digamos assim, obrigar ela a ter um máximo e um mínimo absoluto, você restringe o domínio dela. Você olha ela definida dentro do intervalo fechado, tá bom? Ok. Aí você quando você joga, você olha para ela no intervalo fechado, você vai ter essa garantia, né, de ter máximo e mínimo absoluto dela aí, ok? Ok. Agora, é claro que a segunda pergunta que vem, né, em seguida, uma vez que você garante que tem máximo e mínimo, como é que você encontra eles? Caramba, Cris. Ó, tá vendo que eu tô pegando uma função contínua no intervalo fechado aqui? Sim, sim. Por que eu peguei essa função contínua no intervalo fechado? Porque o resultado anterior garante que nessa situação, né, você sempre tem máximo e mínimo. Então faz sentido eu procurar eles, ok? Ok. Bom, Ok. beleza. Antes da gente responder essa pergunta, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Deixa eu pegar um gráfico aqui. Aqui, vamos olhar esse aqui. Se vocês olharem com mais carinho o gráfico que vocês estão vendo aí, na verdade, eu peguei esse aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Sim. Aqui a função está definindo os reais, beleza? Beleza. Ok. Aí eu fiz o seguinte, pra ficar de acordo com o que o teorema garante, eu vou olhar ela no intervalo fechado, de C1 até C5, tá vendo aí? Sim. Então eu vou olhar ela Sim. assim, ó. Tá bom? É a mesma função, é a mesma lei, por isso que o traço aí é o mesmo, tá? Se quiser comparar, eu volto aqui, ó. Tá bom? Só que agora, ao invés de olhar nos reais, eu vou olhar de C1 a C5, tá ok? Ok. Bom, onde é que tá o máximo absoluto aí? C2. C2. Onde é que tá o mínimo? C5. Bom, é claro que se eu fizesse de C3 até C5, tá me acompanhando? Sim. Sim. O máximo seria no C4? Sim. Bom, Isso. o que acontece no C2? A derivada o quê? Não existe. E no C4? Existe. Existe, É zero. E é zero. Então, tanto no C2 como no C4, você tem pontos críticos, certo? Certo. Certo. Então, deixa eu ver se alguém que tá querendo entrar. Peraí. Isso. Peraí que eu pulei aqui. Então, vocês estão observando. Vê se vocês concordam comigo, tá? Presta atenção no que eu vou falar, tá bom? Ó. Máximo e mínimo absoluto pode acontecer ou nos extremos do intervalo ou em um ponto crítico. Sim ou não? Sim. Sim. Ou nos extremos, aqui tá vendo que o mínimo foi no extremo C5, ok? Ok. Ou num ponto crítico, que pode ser quando a derivada não existe, se eu considerasse esse gráfico exatamente assim, ou no C4, se eu considerasse de C3 a C5, ok? Ok. Como é que você Ok. vai decidir, beleza? Como é que você vai decidir onde é que está o máximo absoluto? Você tem que ver se a imagem dele é a maior de todas, certo? Certo. Como é que você Certo. vai decidir se você tem um mínimo absoluto no ponto? Você tem que verificar se a imagem dele é a menor de todas, ok? Ok. Sim. Então, é exatamente isso que você vai fazer para determinar os extremos, ó. Aí, ó. Tá vendo aí na tela?
Sim. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Mais uma vez, você vai ter que sair à caça dos pontos críticos. Derivada é zero ou derivada não existe. Não vai esquecer nunca. A hora que você deitar para cochilar, você vai olhar para o teto. Ponto crítico, derivada é zero, derivada... Você não vai esquecer. Tá bom? É um conceito que você vai estar lá na praia dando um mergulho, vai ali, ponto crítico, a derivada é zero, a derivada não existe. Ah, tia Cris fala, fica tatuado na mente. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai encontrar os pontos críticos da função, onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe, beleza? Beleza. E depois você vai olhar para as imagens, você vai fazer o cálculo das imagens. Nesses pontos críticos, acompanha meu mouse aí na segunda etapa. Nesses pontos críticos que você achou e nos extremos do intervalo. Por que você vai fazer isso? Para você poder comparar. O cara que tiver a maior imagem, a maior altura, é onde vai estar o seu máximo absoluto, certo? Certo. O cara que tiver a menor imagem, a menor altura, vai te dar o mínimo absoluto. É onde vai estar o seu mínimo absoluto. Então, é simples como é que você faz para encontrar máximo e mínimo absoluto de uma função contínua no intervalo fechado. Onde é que esses máximos e mínimos podem estar? Não tem outro jeito. Ou eles estão nos extremos do intervalo. Pode olhar para a tela aí. Ou eles estão nos extremos do intervalo. Estou sempre pensando numa função contínua definida no intervalo fechado. Então, os máximos ou mínimos, os extremos absolutos, né? Ou eles estão nos extremos do intervalo, ou num ponto crítico, onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Como é que você vai decidir quem é esse máximo ou esse mínimo absoluto? Você vai resolver, você vai fazer o cálculo dessas imagens e ver qual é maior e qual é menor. A imagem maior vai te apontar o máximo absoluto. A imagem menor vai te apontar o mínimo. Sim ou não? Sim, sim. Foi ou não foi? Foi. Coisa linda. Coisa linda. Um exemplo aí, ó. Olha a função que eu apresento para vocês. X ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2 e menos 2x mais 3, ok? Ok. Essa função está definida no intervalo menos 3 a 3. Observem que intervalo fechado, ok? Ok. Essa função, beleza, essa função é uma função contínua. Por quê? Porque ela é polinomial. Caramba, Cris, o que é uma função polinomial? É soma e diferença de potências de x, com coeficientes reais. Então aqui, ó, 1/3 de x ao cubo, mais 1/2 de x ao quadrado, menos 2x mais 3. Tá? Não precisa ser só números inteiros, você pode ter qualquer número real aqui, você tem uma função polinomial, tá bom? Então, essa função que vocês estão vendo aqui, estão lembrados, pessoal, de função contínua? Sim. Essa função que vocês estão vendo aí é uma função contínua. Então, como é que você vai fazer para achar os absolutos? Você vai seguir os passos que a gente apresentou aqui, tá bom? Sim. Então, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? A solução aí, ó, determinar todos os pontos críticos de f, tá vendo? Sim. O que é um ponto crítico? É onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe, ok? Uhum. Então, vamos calcular a derivada. X ao cubo sobre 3. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Vai cortar com esse 3 aqui e ficou só x ao quadrado. Foi ou não foi? Foi. A derivada de x ao quadrado é 2x. O 2 vai cortar com esse 2, só ficou x. Foi ou não foi? Foi. Sim. Beleza. Lembrando que 1/3 e 1/2 são constantes. Por isso que você deriva x ao cubo e x ao quadrado e deixa 1/3 e 1/2 quieto, tá bom? Sim.
A derivada de menos 2x é menos 2. Então, tá aqui a sua derivada. Quem é a sua derivada? X ao quadrado mais x menos 2, ok? Ok. Essa função é uma função que existe para qualquer número real, essa derivada. Então, não vai existir um ponto crítico onde a derivada não existe. Qual seria? Como é que poderia aparecer um ponto crítico aí? Digamos que esse polinômio aí, x ao quadrado mais x menos 2, e embaixo dele você tivesse, por exemplo, x menos 2. Estão me acompanhando? Uhum. Se o denominador da minha derivada for x menos 2, a derivada não existe no 2, correto? Correto. Então, o 2 é um ponto crítico da função, porque é onde a derivada não existe, ok? Ok. Então, Ok. é assim que você encontra pontos críticos onde a derivada não existe. É exatamente onde a derivada não existe. Não é o caso dessa derivada. Essa derivada que vocês estão vendo aqui, ela existe em qualquer número que você botar ao quadrado, mais ele, menos 2, é um número real, não tem problema. Quando é que você tem um problema de não existir? Quando você tem uma divisão por zero, quando você tem uma raiz par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Então, o que está dentro tem que ser positivo, ok? O que está dentro da raiz par não pode ser negativo. Então, nesses pontos, se a sua derivada tem uma cara assim, nesses pontos você vai ter derivada que não existe e vai te dar o ponto crítico, tá bom? Sim ou não? Sim, Sim. sim. Mas não é o caso aqui. Essa nossa derivada, né, para nossa grande alegria, né, para nossa alegria, essa derivada aí sempre existe. Então, vamos procurar quando é que ela é zero. Quando é que essa derivada é zero, você calcula as raízes dessa parábola. Então, dá menos 2 ou 1, tá ok? Sim. Então, Ok. beleza, quem são os pontos críticos da minha função? São os pontos onde a derivada deu igual a zero. Porque os pontos onde a derivada não existe, não existem, beleza? Beleza. Então, meus pontos Beleza. críticos são menos 2 e 1. O que a gente faz agora? Vamos lá no passo a passo, ó. O que a gente vai fazer agora? Vai calcular a imagem nesses pontos críticos e nos extremos do intervalo. Quem são os extremos do intervalo? Menos 3 e 3. Então, a gente vai calcular a imagem no menos 3 e no 3 e nos dois pontos críticos que eu achei. Estão vendo aí? Sim. Sim, sim. Como é que você calcula essa imagem? Você aplica na função, tá ok? Ok. Tem que fazer a continha aí pra você achar a altura. Então, confia em mim aí, tá? Confia em mim aí que eu acho que eu fiz a conta certa. Aí, ó. No menos 3, quando eu apliquei a função no menos 3, eu fiz a conta aí, deu 4,5. No menos 2 deu 6,33. No 1 deu 1,83. E no 3 deu 10,5, ok? Ok. Em quais desses pontos você tem maior imagem? No 3, Onde é que você tem a maior imagem? No 3, certo? certo. Então, olha como é que você escreve. F tem um máximo absoluto em 3. Você não coloca 10,5 aqui, tá bom? É isso que eu tava falando desde o princípio. Quando você se refere ao máximo absoluto, você fala onde que ele está acontecendo, não quem ele é. Não é a altura dele, tá bom? Ok. Onde é que tem um mínimo aí? Qual é a menor dessas alturas aí? No 1, No 1. Então, 1,83, certo? certo. Então, é aí que você Certo. tem um mínimo absoluto. Em 1. Porque em 1 você tem a menor altura. Foi ou não foi? Foi. Foi. Observa o seguinte, ó, que se você não encontra os pontos críticos, se você só faz a conta olhando para os extremos, você erra a resposta. Porque o mínimo absoluto está no ponto crítico, estão vendo aí? Sim. Você até acertaria o máximo. Você até acertaria o máximo, que o máximo está no extremo. Ok? O máximo Sim. realmente aconteceu no extremo. Mas se você ignora os pontos críticos e só calcula nos extremos do intervalo, você erra. Porque o mínimo absoluto está acontecendo num ponto crítico, tá vendo? Sim, Ok. sim.
Então é por isso que para encontrar esses extremos, você tem que seguir esses 3 passos que eu estou colocando aqui para você. Primeiro você acha os pontos críticos, depois você calcula todas as imagens dos pontos críticos que você encontrou e dos extremos do intervalo onde a função está definida. Ok? Ok. Ficou claro, pessoal? Ficou sim, professor. Tá bom. O gráfico aí só para vocês darem uma olhada, né? Essa função aí de menos 3 a 3, estão vendo aí, ó? Sim. Olha aí que vocês encontraram sem fazer o gráfico, ó. No 3, ó, você tem o máximo absoluto, não é? Olha aí, ó. Tá vendo? Sim. E onde é que tá o mínimo absoluto? No 1. No 1. Como é que você faz para encontrar? Como é que você fez para encontrar o 1? Você calculou os pontos críticos. Se você não tivesse calculado os pontos críticos, você ia dizer que o mínimo estava no menos 3 e o máximo estava no 3. Se você tivesse olhado só os extremos do intervalo, aí o mínimo estaria errado, tá ok? Ok. Então é por isso que não pode esquecer de fazer a continha nos pontos críticos. Para comparar. Foi ou não foi? Foi. Foi sim. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, nenhuma. Tranquilo. Então tá bom. Então vamos aproveitar esse embalo aí. Eu vou mostrar, vou apresentar para vocês um problema. Vou apresentar para vocês um problema que justifica por que a gente tá fazendo esse negócio dos máximos e mínimos no intervalo fechado, tá bom? Sim, sim. Tá bom. É um tipo de aplicação, é mais um tipo de aplicação de derivada, né? Problemas aí de otimização envolvendo os extremos absolutos. Então, eu vou mostrar na prática para vocês por que o que a gente acabou de fazer é importante, tá? Tudo bem. Então, olha só. Para finalizar aqui, tá bom? Quadrados iguais, vou ler aqui junto com vocês. Quadrados iguais de lados medindo x centímetros são cortados de cada canto de um pedaço retangular de papel cartão, medindo 8 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento, conforme a figura que segue. Então, vamos ver a figura. Tá aí, ó. Estão vendo o papel cartão? Sim. Ó, 15 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura, estão vendo? Sim, sim. Em cada canto desse papel, desse papel cartão retangular, foi cortado um quadrado de lado X. Todo mundo aqui tem lado X, tá bom? Sim. Esse quadrado aqui tem lado X, onde está meu mouse, esse aqui, todos os 4, tá? Ok. Em particular, né, se você corta esse quadrado X, de lado X aqui e aqui, se aqui mede 15, você tá tirando o X de cada lado, certo? Sim, sim. Porque é o lado do quadrado. Então, por isso que esse tamanho aqui, ó, tá? É 15 menos 2x. Já tá aí de bandeja para vocês, tá bom? Sim. A mesma forma, essa largura aqui, ó, medindo 8. Se você tirou x e x aqui, como você tirou 2x, né? X de cada canto, esse pedacinho aqui acompanha o meu mouse e vai medir 8 menos 2x, sim ou não? Sim. Tá? Então, o que foi feito com o papel cartão foi isso, tá bom? Ok. Agora vamos ver a pergunta. Uma caixa sem tampa é construída virando os lados para cima. Então, a gente vai pegar esses lados aqui que foram... A gente cortou os quadrados aqui, certo? Certo. Então, se a gente virar esses lados para cima, a gente tem uma caixa, concorda? Sim. Né? Se você dobrar aí esses cantos todos, você tem uma caixa. Você vai encaixar direitinho e vira uma caixa, tá bom? Então, olha o que pede o problema. Calcule a medida aproximada dos lados do quadrado, ou seja, desse X aí, ó, que devem ser cortados para que a produção de uma caixa
para a produção de uma caixa de volume máximo. Então eu quero cortar esses pedaços aí, esses quadrados nos 4 cantos, de modo que a caixa que eu obter tenha volume máximo, tá claro? Sim. Sim. Qual é a altura dessa caixa? Eu vou dobrar os lados, não vou? Eu não vou dobrar esses cantos aqui para ter a caixa? Vai. Então, quando eu dobrar, qual vai ser a altura? Vai ser... Quando você dobrar isso aqui, você vai dobrar isso aqui, vai encaixar dobrando esse aqui, dobrando esse aqui, dobrando esse aqui, correto? Correto. Então, você vai ter altura X, certo? Porque é o X, pedaço que você vai dobrar, não é isso? Sim. Sim ou não? Sim. É esse pedaço aqui que você vai dobrar, tá vendo meu mouse? Sim. Então, quando você dobrar esse pedaço, vai dobrar até aqui, né? Tá vendo? Sim. Então, quando você dobrar, a altura vai ser X. X. Ok? Da mesma forma aqui, quando você dobrar, a altura é X, certo? Certo. Ponto. Então, a altura dessa caixa é X. Bom, o que é volume? É a área da base vezes a altura, ok? Sim. O volume é a área da base vezes a altura. Por isso que eu já tirei a altura com vocês. Bom, aí, ó. A altura da caixa é X, como a gente acabou de observar, certo? Certo. Certo. Esse X, é claro, no mínimo 0, sem ser 0, né? Porque se fosse 0 não teria sentido eu estar fazendo nada aqui, ok? E ele não pode ser 4 também. Ele vai no máximo até 3,9999, concorda? Porque qual é o tamanho dessa largura aqui, não é 8? Sim. Se o X for 4, você não vai ter uma caixa, correto? Você vai dobrar o negócio e não vai ter caixa, certo? Certo. Você vai ter volume Certo. 0, porque você vai ter um negócio dobrado, assim, como se fosse uma folha dobrada, e não vai ter caixa, ok? Porque o máximo aqui é 8. Então não dá pra você dobrar 4 aqui, que daí vai ser 4 e 4, porque o tamanho que você corta em cada canto é igual para todos os cantos, certo? Certo. Então se você cortar 4 aqui, você vai estar cortando 4 aqui também, ok? Só que Sim, 4 sim. com 4 dá 8, aí acabou morrendo aqui porque você pegou todo o comprimento, toda a largura, certo? Sim. Foi ou não foi? Foi. Então é por isso que essa altura que a gente conversou aí fica entre 0 e 4. É claro, 0 e 4 abertos. Não pode nem ser 0 nem ser 4. E claro que não pode ser maior que 4, porque a largura que eu tenho é 8. Não pode ser 5, porque daí eu precisaria de largura 10, certo? Certo. Porque eu sempre vou cortar o mesmo tamanho em todos os cantos. A largura, né, 8 menos 2x, né, como a gente já tinha observado, porque a gente está cortando, né? E o comprimento, então, 15 menos 2x. Esse comprimento e essa largura são da caixa quando você dobra, concorda? Sim. Sim. Bom, o que é o volume? A área da base vezes a altura, não é isso? Sim. A nossa base é um retângulo, concorda? Sim. Sim. A base da caixa dobrada é um retângulo. Vai ser 8 menos 2x o comprimento e 15 menos 2x a largura. Sim ou não? Sim. Sim. Né, da caixa dobrada. E a altura a gente já calculou que é x, certo? Certo. Calculamos não, observamos, né? Então o volume, né? O volume da nossa caixa é o produto disso tudo aí que dá essa função. 4x ao cubo menos 46x ao quadrado mais 120x, beleza? Beleza. Beleza. Bom, o que o problema pede? O volume o quê? Volume máximo. Volume máximo. Bom, isso aqui é uma função contínua porque é polinomial, beleza? Beleza. Você está considerando ela nesse intervalo aqui, certo? Sim. Certo. Então, como é que você vai fazer para achar o volume aí que você está procurando? É o volume máximo, beleza? É o máximo Sim. absoluto dessa função, sim ou não? Sim, sim. Que é o Sim. máximo. Então, o que você vai fazer? Como é que você faz para achar, né, máximo ou mínimo absoluto de uma função contínua no intervalo fechado? Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez, por exemplo, anterior. Você vai achar os pontos críticos e depois você vai calcular as imagens para ver qual é maior para ser o máximo absoluto.
Sim ou não? Sim. Sim. Show de bola? Sim, Viu? sim, É sim. um problema prático que você resolve, né, usando a teoria que a gente fez no exemplo anterior, certo? Certo. Bom, quem é a derivada? Beleza. Tiver qualquer dúvida, me fala, tá? A derivada 4x ao cubo vai ser 12x ao quadrado, menos 46x ao quadrado, 92x. E aqui você vai ter 120x, 120, tá vendo? Opa, peraí. Pulou muito rápido aqui, tá vendo? Então, essa é a minha derivada, beleza? Beleza. Bom, Sim. essa derivada, ela sempre existe. Ela não vai ter um ponto que ela não existe, porque não tem divisão por zero, não tem raiz par, beleza? Então, Beleza. para eu achar os pontos críticos dela, eu vou simplesmente igualar essa derivada a zero. Tá bom? Sim. Bom, para calcular essa, né, igualando essa derivada a zero, a gente calcula, né, as raízes, porque você está diante de uma parábola, beleza? Sim. Aqui Sim. simplesmente eu fatorei para ficar mais bonitinho. Então, as raízes, uma é 6, a outra é 5/3, tá bom? Ok. Bom, por que a x igual a 6 não posso usar? Porque está fora do intervalo, concorda? Sim, sim. Ok? Ok. Então, qual é o único valor que sobrou aí? 5/3. 5/3. É claro que num problema de aplicação, você não vai aplicar nem no zero. Se você aplicar o volume no zero, vai dar zero, ok? Sim. Se o x for zero, aqui. Se o x for zero, o volume é zero, beleza? Beleza. Sim ou não? Sim, sim. Sim. Se o x... Perdão, eu falei besteira. Se o x for 4, o volume é zero. Beleza. Aqui, ó, 2 vezes 4, 8, 8 menos 8, 0. Tá vendo o volume aqui? Tá vendo Sim, aqui? sim, sim. Se o x for zero, o que vai acontecer com o seu volume aqui? Agora eu posso afirmar isso. Seu volume também vai dar zero. Sim ou não? Sim. Aqui, ó, tá vendo o volume? Tá vendo a função do volume aqui? Sim. Tá vendo? Se você pegar o 4, aqui vai dar 8 menos 8 dá 0. Então, esse volume deu 0, certo? Certo. Se você pegar x igual a 0, Bom. é que eu afirmei antes sem falar da função. Por isso que depois eu voltei. Agora, olhando para a função, você vê que quando x for 0, o volume é 0, tá bom? Tudo bem. É claro que você não quer o volume 0. Você quer produzir caixas que tenham um volume máximo, beleza? Então, só sobrou os 5/3. Esse é o único ponto crítico que satisfaz as condições do problema. Sim ou não? Sim. Sim, sim. Bom, se você quer verificar se você fez as contas certas, o que você pode fazer? Testa da derivada segunda. Você deriva 2 vezes, você deriva a derivada, então vai dar 24x menos 92, e você aplica a sua derivada segunda no 5/3, tá bom? Sim. Quando você aplicou a derivada segunda no 5/3, deu menos 52, deu um valor negativo, certo? Certo. Mas a gente sabe que quando a derivada segunda é aplicada num ponto crítico e dá negativo, é porque você tem um máximo, é sempre o contrário, lembra? Sim, sim. Então, na verdade, tá tudo certinho. O volume máximo dessa caixa realmente vai acontecer quando você tiver aproximadamente x igual a 5/3, ou seja, 1,6 centímetros. Esse é o comprimento, a medida para que você corte aí os cantos do seu papel cartão retangular para que você obtenha o volume máximo. Sim ou não? Sim, sim. Tá? Então é mais ou menos assim. É claro que aqui você está num contexto, né, real, você está numa aplicação real do dia a dia. Então por isso que você tem que usar o bom senso, você tem que, né, por exemplo, você não tem sentido você fazer a conta no 0 e no 4. Eu só fiz com vocês para mostrar, tá bom? Sim. Mas vocês Sim. observam que eu não escrevi em momento algum, nem V de 0, nem V de 4. Estão vendo aí?
Sim, sim. Na minha solução eu não escrevi. Por quê? Porque não precisa, porque 0 e 4 não tem como fazer. Você vai ter o volume vai ser 0, não tem como, não te interessa, tá bom? Ok. O que te interessa é um volume que não seja 0 e seja máximo. Então, como é que você faz para encontrar os máximos ou mínimos? Aqui eu pedi o máximo absoluto. Eu podia pedir o mínimo absoluto. Aqui, ó, eu não falei em máximo absoluto, eu não falei a palavra absoluto, ok? Ok. Mas eu falei em volume máximo dentro de um intervalo. Então eu tô com o máximo absoluto. Certo? Certo. É isso que você tem que ficar atento. É claro que no problema real, né, da vida real, não vai ter lá os termos técnicos todos certinhos. Você vai ter um problema de aplicação e você que tem que identificar qual é o conceito que você vai usar, tá? Então, sempre que você tiver que calcular um máximo ou um mínimo num intervalo, você está diante de um máximo e um mínimo absoluto, concorda? Sim, sim. Que você está dentro do intervalo, o máximo ali vai ser o maior de todos, o mínimo vai ser o menor de todos. Então, por isso que eu posso pensar nos absolutos, certo? Certo, certo. Então, como é que você faz para encontrar esses máximos e mínimos absolutos? Sempre vai atrás dos pontos críticos primeiro. Depois que você encontrar, aí o passo a passo é o mesmo daquele exemplo teórico que a gente fez. Você encontra os pontos críticos primeiro, depois aplica a sua função nos pontos críticos. Se tiver sentido aplicar a função nos extremos do intervalo, você aplica. Aqui eu não apliquei porque não tinha sentido, tá ok? Sim, sim. Ok. Então, vai depender da contextualização do problema que você tem para você decidir se você faz aquilo ou não. Mas você nunca esqueça dos pontos críticos. Geralmente, esses tipos de problema de aplicação são problemas que os pontos críticos vêm de uma derivada igual a 0. Você não vai encontrar... a maioria deles, né? Vai ser difícil você encontrar algum problema que você tem uma derivada num ponto onde não existe. Um ponto crítico que vem de uma derivada que não existe, tá bom? Sim. Beleza. A maioria, a grande parte, é só calcular a derivada igual a 0. Quando você calcula a derivada igual a 0, você vai achar os pontos críticos, aí você faz rapidinho o teste da derivada segunda para ver se você fez tudo certinho. Derivada segunda positiva, você achou um mínimo. Derivada segunda negativa, você achou um máximo, só para ter certeza que você fez as contas certas. Mas os problemas de aplicação, tá? Depois eu vou passar a listinha para vocês, lógico, né? Com o gabarito, como eu sempre faço para vocês, explicando a solução e tal. Mas a ideia é sempre essa, tá? Problemas de aplicação. Você deriva igual a 0 e aplica a função no ponto crítico para ver. Certo, pessoal? Certo. Certo. Então... é isso que nós temos aí com relação, por isso que a gente para chegar nesse tipo de problema, né, nesse tipo de aplicação da derivada, que a gente estudou essa parte todinha de extremos absolutos, pontos críticos, tá? Extremos relativos, a gente foi construindo aí os conceitos, construindo o conhecimento para chegar nesses problemas aí, tipo esse que a gente acabou de fazer, tá bom? Certo. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo.